Glória a Deus. Amados irmãos, pegue então sua revista. Nós vamos precisar bastante de sua revista esta manhã. Glória a Deus. E abra, por gentileza, na lição número 2. Lição número 2. Está na página 10. Abriu na página 10? Direitinho? Página 10. Glória a Deus. O textual diz: e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Vamos para o texto de leitura bíblica em classe. Êxodo 25. Vamos juntos. Versículo 1 em diante. Está na página 11. Então disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, que me tragam uma oferta alçada. De todo homem, cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que tomarei deles: ouro, prata e bronze, estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra. Estofo é tecido, tá bom? Tecido, então, estofo a mesma coisa que tecido. Tecido azul, púrpura, carmesim, linho fino e tecido de pelos de cabra. Aí continua, estofo, né? No 25:5. De peles de cabelo, com tintas de vermelho, peles de golfinho, madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedra de ônix, pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. E me farão um santuário, para que eu habite no meio deles, conforme a tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Amém? Por gentileza, vire a página. Meu amado irmão, é interessante que quando você pega desde o Gênesis, você vê, meu amado irmão, um Deus interessado em ter comunhão com o homem. Pense comigo, que interessante isso, né? Você vê isso desde o Gênesis, porque quando Ele nos cria, Ele nos faz a sua imagem e o quê? Semelhança. Para quê? Para uma grande finalidade: ter conosco comunhão. Então, Ariel, meu filho, você tem um Deus que quer todo dia falar com você, andar com você, participar da sua vida e com você ter comunhão. Isso é significativo porque, convenhamos, Ele tem mais o que fazer. Ele é Deus. Ele tem o universo nas suas mãos. Ele tem miríades de seres em suas mãos. Ele controla absolutamente tudo. Os céus dos céus são dele. Tudo é absolutamente dele. Mas ele, desde o momento que fez o homem, ele quer com o homem ter comunhão. Ter comunhão. E o que é interessante é que isso vem literalmente de encontro mesmo. Não é ao encontro. Aquilo que vem ao encontro vem para ajudar. Aquilo que vem de encontro vem para combater, ir contra. Isso vem de encontro uma filosofia horrível que tivemos uma época na história da igreja. De que Deus sim existia, de que Deus tinha feito o universo, de que Deus tinha, tal como um relógio, dado cordas e soltado o universo às suas próprias leis e não intervia em absolutamente nada. Mas a Bíblia é o contrário. A Bíblia diz que nós temos um Deus que quer participar da nossa
forma de viver. Olha que interessante, que quer ter conosco comunhão. E aí em Gênesis, jura assim, o que aconteceu? Felizmente nós passamos pelo pecado. E o pecado rompe a comunhão do homem com quem? Com Deus. Porque ele é santo. Ele é santo e ele é santo. E aí o grande problema e detalhe. Deus que faz o homem para, com o homem, viver e partilhar a vida com o homem, Deus simplesmente agora tem que resolver um problema muito sério. E que problema é esse? O problema da separação nossa com Ele. Aí, a Bíblia diz que um projeto foi feito e que o projeto foi realizado desde bem antes da fundação do mundo, que era o projeto de expiação, redenção e salvação. Olha que interessante, olha que interessante. Antes do mundo existir, Cristo já sabia que o homem ia cair e Cristo já tinha se disposto a recuperar o homem. Por isso que em Hebreus diz que ele foi o Cordeiro de Deus imolado antes da fundação de quê? Do mundo. Então, antes do mundo existir e tudo acontecer, Cristo já sabia exatamente de suas funções de remidor, de salvador e de redentor, e já todo um projeto estava em andamento. Então, quando o homem caiu, com certeza, irmãos, não foi novidade nem para Deus, nem para Cristo, nem para o Espírito Santo. Não foi novidade para ninguém, porque Cristo é o Cordeiro de Deus imolado antes da fundação do mundo. Só que o homem não teve a dimensão da queda. Ele não teve a dimensão das consequências da queda. Ele não teve a dimensão dos problemas que foram gerados com a queda. E qual é o maior problema da humanidade? É a cegueira e a ignorância. Você só entende a realidade das coisas quando você consegue enxergar, discernir e com profundidade trabalhar com aquilo. Enquanto você não vê o câncer e não tem noção do câncer, você não se atenta para a cura do câncer. Enquanto você não vê a lepra e não tem a dimensão da lepra, você não se atenta para a cura da lepra. E nós estávamos com o maior problema da nossa existência. Por quê? Porque a nossa vida aqui é limitada. E Deus nos fez para viver eternamente. E o grande problema é, a vida eterna ou é com Deus ou sem Deus. Não tem meio termo. E o pecado nos retirou a viabilidade da vida eterna com Deus. Daí, Jesus ter que novamente nos trazer para Deus e para que a vida eterna pudéssemos viver com Deus. Irmãos, a profundidade disso é tão grande. O mal onde estávamos era tão profundo. A dificuldade de nos resgatar era tão imensa que Deus usa o Velho Testamento todinho para nos preparar para a realidade da redenção, da remissão e da vida, o quê? Eterna. Sério, pastor? Para mim parece tão fácil. Quando fala em Cristo na cruz, quando fala no amor de Deus, quando fala em vida eterna, isso é tão fácil, tão fácil. Sim, é fácil para você que está no ano de 2019, que está no mês de junho, que está simplesmente vivendo com todo o conhecimento bíblico, mas na época de Cristo vai dizer que isso era fácil, vai discernir que isso era fácil. Vou lhe dar um simples exemplo. Jesus começa o seu ministério
E depois que faz a primeira purificação, ele conversa com Nicodemos, não é verdade? Quando ele conversa com Nicodemos, Nicodemos não entende absolutamente nada do que ele fala. Sabe por quê? Porque as verdades espirituais só podem ser discernidas por quem? Por quem detém o Espírito Santo de Deus. É fácil para mim, para o nascimento, porque nós detemos o Espírito Santo de Deus em nós. Nós somos templo e habitação do Espírito Santo. Mas, meu amigo, vá dizer isso que você está ouvindo hoje, para quem não tem o templo e a habitação do Espírito Santo. Ele vai dizer, tu é maluco, tu é um insano. E Paulo, desde a sua época, já dizia, olha, o Evangelho é realmente loucura para todos aqueles que o quê? Merecem. Aí, Joaci, pensa, Deus vai praticar o maior ato de todos os tempos, que é a nossa redenção. Se Ele não prepara a humanidade durante séculos para a redenção, para a remissão, para a salvação, nós não tínhamos entendido Jesus e o seu ato remidor. Porque estávamos num pecado tão cegos, tão cegos, tão cegos, que não tínhamos dimensão do buraco do qual Deus nos livrou. Aí, o que Deus faz? Por misericórdia, Ele não manda Cristo direto, ó, Adão pecou, desce filho, já morre na cruz, já volta. Deus prepara a humanidade para receber Cristo. Deus prepara a humanidade para entender Cristo. Deus prepara a humanidade para compreender, Almeida, o ato de Cristo. Daí todo o Velho Testamento, todo o discernimento espiritual com o povo de Israel, para quando Cristo chegasse, a humanidade pudesse entender. E você quer ver o detalhe? Vamos lá. Vera, meu amor, o detalhe foi só depois da ressurreição que ele passa 40 dias com seus discípulos, explicando finalmente o Velho Testamento à luz de tudo que ele fez, é que todo mundo entendeu. Até lá, Vera, o conhecimento de Cristo é só daquele que viria para salvar Israel, estabelecer um reino. Tanto é que quando ele morre, Pedro, líder, diz assim, quer saber de uma coisa? Acabou tudo. Vou pescar. Vou voltar à velha o quê? Vida. Vou pescar. Aí Jesus, com a paciência que só ele tem, Deus da paciência, Jesus vem, se aproxima deles e grita, ei, pegaram alguma coisa? Quando eles ouviram, pegaram alguma coisa, João olha para Pedro, é o mestre. É o mestre. Pedro pula no mar, vem correndo, nadando. Chegando lá, já tinha peixe, já tinha pão, comeram. Aí ficam juntos 40 dias. Aí Jesus explica. Não foi só no caminho de Emaús que Jesus teve que explicar o que se falava dele no Velho Testamento para entender. Ele me passa 40 dias. Assim como Moisés, 40 dias ficou recebendo a lei. Ele me passa 40 dias, acabando definitivamente com o Velho Testamento, trazendo a nova aliança. E aí sim, todos passaram a pregar. E ali, o livro de Atos nos traz o registro histórico. Né? O registro histórico. Então, irmãos, se quem viveu com Jesus, Caleb, amado, teve que esperar depois da ressurreição para entender tudo.
nós? E nós? Para que existe o Velho Testamento? O Velho Testamento é o registro histórico de Deus, dizendo: atentai para tudo que aqui está, porque tudo fala do meu filho, para que quando se cumprir, vocês saibam que meu filho esteve entre vós. Você acha que lendo o livro de Atos, Paulo, quando lá dizia nascimento, que a gente está lendo, Paulo disputava com os gregos, Paulo disputava com os judeus, Paulo disputava e persuadia, e Paulo ganhava tanto nas lutas, que queriam matar Paulo, que não tinham argumentos contra Paulo. Paulo estava explicando o quê? Paulo estava pegando o Velho Testamento e mostrando que ele se cumpriu todo em o quê? Cristo. Se cumpriu em Cristo. E ninguém tinha o que falar. E o pior, o tal do Gamaliel ainda está ressuscitado. Amados irmãos, o Velho Testamento então existe para quê? Para dizer, ó, tudo aqui é figura e sombra do meu Filho Jesus Cristo. E hoje nós olhamos para o Velho Testamento com muita alegria, dizendo: louvado seja o nome do Senhor Deus, que nos deixou pistas para serem analisadas e para dar fundamento à nossa fé. O povo escravizado, porque depois que caímos, Deus escolhe uma família, e ao escolher essa família diz que nela seriam abençoadas todas as nações da terra. Essa família cresce, se expande, vira um povo. E um povo tão forte, que vivendo em terra alheia é escravizado. Já cheguei no Êxodo, ok? Saí de Gênesis e cheguei em Êxodo. E ao ser escravizado, Deus os liberta com mão forte. E qual foi a primeira providência de Deus depois de libertar? Deixar esse povo feliz, comemorar, se alegrar, se regozijar. Depois que se alegraram, se regozijaram, Deus disse em Êxodo 25: avisa para todo mundo que eu quero ofertas. Ofertas. Agora eu não quero qualquer oferta. Deus ainda exigiu o que queria. Direitinho que queria. E depois que Deus exige, Deus disse: ó, constrói um tabernáculo, porque eu quero viver no meio de vocês. Deus não podia ter entrado no coração de cada um deles, não, pastor? Poderia. Por que ele não entrou? Deus não queria viver? Ele poderia viver como vive hoje, no meu coração. Por que ele não entrou? Essa pergunta será respondida na última aula. Antes nós vamos pegar e juntar o que Deus quis do Velho Testamento todinho, para você saber quem você é e para você entender. Deus então mandou construir um tabernáculo. E Deus simplesmente instruiu Moisés sobre tudo e absolutamente tudo sobre o tabernáculo. Para que tabernáculo? Porque Deus queria estar no meio de quem? Do seu quê? Deus queria uma coisa, Nascimento, o que ele não precisa hoje. Hoje ele não precisa disso. Porque hoje ele está em você, Nascimento. Ele está em mim. Nós somos a igreja. Mas no Velho Testamento, Deus queria que o povo olhasse para um local e dissesse: Deus está ali. E esse local seria no meio do seu povo. E o povo entendesse: Deus está no meio do seu povo. Então eu tenho acesso a Deus naquele local. Aquele é o espaço físico. O povo de Israel, em razão da escravidão e em razão da limitação que vivia naquele momento, pessoal, sociológica, individual, religiosa, não tem como explorar isso agora, precisava sim que Deus fizesse sim o tabernáculo, para que ele pudesse simplesmente
habitar, e o povo dizer, olha, não é só os egípcios que têm Deus, não é só os fenícios que têm Deus, não, nós também temos Deus, Ele está ali, ó, Ele está ali, qualquer coisa, Ele se levanta e Ele defende o seu povo. Não fique chateado. Deus trata com o seu povo na medida das suas dispensações. Caleb não tinha outra opção senão o tabernáculo. Não tinha como Deus dizer que eu vou viver dentro de você, Israel. Não tinha. Era um povo muito limitado. E era um povo que estava saindo da escravidão. E era um povo que tinha uma noção de religiosidade exatamente como essa. E Deus, na sua misericórdia, vê a limitação daquele povo e diz: constrói um tabernáculo, porque eu vou ficar no meio de vocês nesse tabernáculo. Até para que, Almeida? Até para que eles tivessem a sensação de que Deus estava com eles. Né? Garanto para os irmãos, não tinha como Deus dizer, eu vou habitar no coração de vocês. Não tinha. Em razão de toda a escravidão que aquele povo vinha. Porque quando sai de Israel, não sai só o povo de Israel, sai um bocado de gente que não é de Israel e se aproveita para fugir do Egito. Ainda tem um vulgo, gente que não é do povo e que acompanha e que aproveita para sair do Egito. Aí Deus, em Gênesis, descia para conversar com Adão e Eva. E descia até para conversar com Caim, para evitar de Caim cair. Ele vê o estado lamentável do seu povo e diz: constrói um tabernáculo. Eu vou viver no meio de vocês por intermédio deste objeto. Mas o tabernáculo significava então o quê? O tabernáculo foi uma das sombras ou tipos de Cristo. E olha que Cristo no Novo Testamento continua ainda usando tipos do dia a dia para identificarmos Ele. Eu sou a porta, eu sou o bom pastor, até para entendermos. Ele é muito grande. Sério, pastor, o Velho Testamento é tipo de Cristo? Vamos com calma. Vamos juntos. Aqui está um croquis do tabernáculo. Todo mundo está vendo? Quem tiver que se mover, pode se mover. Porque muitas imagens aparecerão agora. Um croquis do tabernáculo. Quem descreveu o tabernáculo assim para Moisés? Deus. E Deus não deixou, isso é um detalhe fantástico, Deus não deixou Moisés em nada inovar. Tudo aqui foi conforme Deus disse. Eita, pastor, mas que cabaninha, né? Então o tabernáculo era isso aqui, é? Sim. Ele tinha a parte externa, olha que interessante. A parte externa ficavam os sacerdotes, aqui ficava o altar para poder você sacrificar os animais, a bacia de cobre para poder se lavar. E aqui, ó, irmãos, aqui, isso aqui era o tabernáculo, tá? Isso era o tabernáculo. Ou seja, esta tenda dividida em duas partes. Nós temos hoje lá no Monte Sinai eles levantaram no Monte Sinai, isso aqui, ó, aqui atrás é o Sinai, tá? Eles levantaram no Monte Sinai uma réplica, tentaram fazer uma réplica quase exata do que seria o tabernáculo. Então veja, olha que interessante a parte de fora, com o altar de bronze e com a bacia de bronze, e aqui, ó, o tabernáculo. Eita, pastor, mas o local tem feio, meio sem graça, né?
Irmãos, é 44 metros. O tamanho disso é enorme, em termos atuais. E o tabernáculo se dividia da seguinte forma. Olha que interessante. 3 eram as partes. Aqui está a mesma figura da nossa lição. Aqui, pátio exterior, ou o altar de bronze, com a bacia de bronze, ok? Na aula que vem nós vamos estudar só essa parte aqui. O átrio exterior é fantástico. E na aula de hoje, que é a apresentação do tabernáculo, aqui está o tabernáculo. Esta primeira parte aqui, ó, que acabamos de destacar, é um local chamado Santo Lugar. No Santo Lugar você tinha o candelabro, você tinha a mesa da propiciação e o altar aqui, ó, do incenso, incensário. E ali, depois dessa cortina aqui, que só entrava o sumo sacerdote, aqui entravam os sacerdotes. Aqui só o sacerdote. Você tem exatamente aqui o Santo dos Santos, aonde estava o quê? A nossa querida Arca da Aliança, que era feita a propiciação uma única vez por ano. Agora, olha que interessante isso. Deus ordenou não só a construção do tabernáculo, olha o tabernáculozinho aqui, está vendo? Todo aquele local. Mas Deus ordenou também que as tribos fossem colocadas na ordem que Ele queria. Então, olha que interessante, ó. Aqui o oeste, aqui o leste. Aqui o norte, aqui o sul. Pastor, onde é que está isso? Números 2. E quando você olha para essa figura aqui, ó, você vê que aqui estão os filhos de Levi. Conforme falamos na aula passada, eles é que iam trabalhar no tabernáculo. Então, eles é que teriam que levantar o tabernáculo, retirar, voltar e retirar, para toda vez que Israel andasse e parasse, Israel pararia desta forma geográfica, o tabernáculo no meio, e obviamente, ó, no ponto 1 aqui, ó, bem aqui, ó, ficava a tenda de Moisés e de Arão. Aqui ficam os coatitas, aqui os coatitas, Coate, filho de Levi, e Arão, né? Os gersonitas aqui, e os meraritas aqui, filhos de Merari. Porque eles ficavam pertinho do tabernáculo, por uma razão simples. Eles é que tinham que cuidar do tabernáculo. A vida deles era essa. E aqui todas as tribos. Olha que interessante isso. Exatamente na parte leste, as tribos Judá, Isacar e Zebulon. Bem, quando você lê Números e junta o número de homens de cada tribo, que dá 188.400, você vê que é a maior parte. É a maior parte. O santuário estava sempre voltado para o leste, que é onde nasce o sol, né? E aqui a maior parte. Por que então, aqui no oeste, você tem a menor parte, 108.000 homens? E porque no leste e no oeste, praticamente quase igual. Porque quando você junta Rubem, Simeão e Gade, dá 151.000. E quando você junta Dan, Aser e Naftali, dá 157.000. 157.000. Olha que interessante. Se você enxerga isso aqui de cima, como esses dois estão enxergando, e você vê o número determinado por Deus, Deus desde esta época estava dizendo: eu salvarei a humanidade em Israel por intermédio de meu Filho Jesus Cristo. O formato aqui é de uma o quê? Cruz. E Cristo, como a essência da salvação, aqui representado pelo quê? Pelo quê? Pelo taber, bem aqui o tabernáculo. Aqui ele subia
Achei que não. A glória de Deus. Bem aqui no tabernáculo. Então, olha que interessante. O Velho Testamento, todos são sombras da futura realização de Deus pela humanidade. E olha que fato. A cruz teria então o centro exatamente em o quê? Cristo. E Cristo absolutamente representado pelo tabernáculo. Amados irmãos, então quando a gente olha para o tabernáculo, porque toda vez que eles pararem, ou seja, quando nós estudávamos Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, cada parte onde eles param, eles tinham que parar assim. Era essa a formação que eles tinham que parar, exatamente tribo a tribo, era essa a formação. Deus estava nos dizendo, em Cristo, eu vou tabernacular, ou seja, eu vou habitar entre vocês. E em razão da cruz, completamente em razão da cruz, eu salvarei o mundo inteiro. Então, partindo dessa premissa, você tem que olhar para o tabernáculo com muita calma, porque ele representa classicamente Jesus Cristo. Para que, Ariel, quando Cristo viesse, nós entendêssemos que ele era Cristo. Porque Deus, ao querer habitar no meio dos homens, ele habitou em primeiro lugar por intermédio de um tabernáculo. Depois ele habita por intermédio de um templo. O templo é destruído e ele diz: vós sois o templo. Olha que fantástico, irmãos. Olha que fantástico. À medida que a gente vai aprendendo o que é o tabernáculo e o templo, a gente começa a olhar para o coração da gente, velho, e começa a dizer: opa, tem muita coisa a mudar. Opa, tem muita coisa a tirar. Opa, tem muita coisa a acrescentar aqui. Porque Deus, desde o Velho Testamento, vem dizendo em que local ele habita e como ele quer cada local. Se hoje eu e você somos templos do Espírito Santo, eu quero te avisar uma coisa difícil e terrível de ouvir. Deus não habita em templos que ele não possa dominar completamente. A primeira lição do tabernáculo é: digo o que quero, como quero e de que forma eu quero. Eu nunca vi um templo que não estivesse absolutamente crucificado. Nunca vi. Deus não habita em locais onde sua cruz não possa ser erguida. Deus não habita em vidas onde sua cruz não seja o centro. Daí porque Paulo diz: crucificados com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo é que vive o quê? E a vida que agora vivo no Filho de quê? Escute, irmãos, vamos para o tabernáculo. Vamos para o tabernáculo. Porque quando os discípulos começaram a entender o que era o tabernáculo, aí eles disseram, João 1, olha, ele esteve entre nós, ele tabernaculou entre nós, ele esteve entre nós. Dá para saber que ele esteve, porque todas as pistas do Velho Testamento se concretizam nele. Abra a revista comigo na página de número 17. Porque a estrutura do tabernáculo era de madeira de acácia. Todo mundo encontrou? Lê junto comigo. Há dois significados importantes que temos que destacar na madeira de acácia. Primeiro, cortada da natureza. Para que essa madeira se transformasse nas paredes do tabernáculo, era necessário ser cortada da natureza. Do mesmo modo,
para que Cristo se tornasse a tenda do encontro entre Deus e o homem, foi necessário que ele fosse cortado da terra dos viventes, morto e ressuscitado. Incorruptível. A madeira de acácia é forte e durável, fazendo dela uma grande opção para qualquer tipo de construção em madeira. Essa madeira também é resistente ao apodrecimento, aos insetos e penetração da água. Deste modo, a madeira de acácia representa a humanidade perfeita e incorruptível do Senhor Jesus, pois ele, embora vivesse no mundo, não se corrompeu com um pecado, sendo varão perfeito e santo. E porque ela era cobrida de ouro. Na Bíblia, o ouro está relacionado à divindade e à glória divina. Esta união da madeira de acácia, humanidade perfeita, revestida de ouro, divindade, aponta para a natureza humana e divina de Jesus, que era homem e Deus ao mesmo tempo. Porque as bases eram de prata. As madeiras do tabernáculo estavam firmadas sobre as bases de prata. Esta relaciona-se com a redenção e o preço do resgate de uma alma. Jesus foi vendido por 20, José foi vendido por 20 moedas de prata, enquanto Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. Ante o exposto, afirmamos não haver ninguém além de Jesus capaz de remir a nossa alma da escravidão do pecado, pois ele nos remiu de nossa velha vida, não através de coisas perecíveis como prata e ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, conhecido antes da fundação do mundo e revelado nos últimos tempos. Agora um detalhe: Cristo é o cabeça, nós somos o corpo. Não há madeira melhor para também nos representar que a madeira de acácia, ou madeira difícil, muitas vezes torta, difícil de consertar, difícil de ser trabalhada, mas o Senhor Jesus nos consertou ponto a ponto, nos colocou um juntinho do lado do outro, para no futuro sermos o grande templo de Deus. Então, irmãos, olha que interessante essa madeira. Ela é incorruptível. Não entra absolutamente nada. Não entra água, não entra nada. Só Jesus poderia ser. Jesus é então este local que faz a união do homem com Deus. E porque é revestida de ouro. Jesus foi um homem perfeito, a melhor madeira para isso. E Jesus teve sua divindade completa também com ele. É a união das duas naturezas. Ok? Das duas naturezas. Olha que interessante. Depois de estabelecida a parte da madeira, esta era a primeira grande cortina colocada por cima e também aqui, ó irmãos, aqui dentro. O que significava isso? Vá comigo para a revista, por gentileza. Na página 15, 3.1, página 15. As cortinas e cobertura do tabernáculo. Coberturas do tabernáculo. 3.1. Achou? Ok? Aí vem o texto em vermelho. Ok? E aí vem. Havia 4 materiais usados na cortina, nas cortinas e coberturas do santuário, a saber, linho fino, pele de cabra, pele de carneiro, tingida com vermelho e couro, possivelmente animais marinhos. Primeiro, a primeira cobertura, que é exatamente essa, irmãos. A primeira cobertura do tabernáculo era formada de 10 cortinas de linho fino, que cobriam o teto.
Essa cobertura bordada de querubins era destacada por 4 cores, também usada nas vestes sagradas do sumo sacerdote, e tem significado importantíssimo que tipificam as características do Messias. Linho fino, um tecido branco que simboliza justiça, pureza, santidade. Desse modo, Cristo é representado como justo e santo, o único capaz de nos justificar de todo o pecado, apresentado no Evangelho. Azul. Por que nós tínhamos a parte de azul? Azul é a cor do céu. E isso nos aponta para Cristo como um homem que veio dos céus, antes sendo o verbo, depois se fazendo carne e habitando entre nós, conforme apresentado no Evangelho. Tinha o roxo. O roxo é a junção do azul com o vermelho. Por quê? Púrpura também chamado. O roxo, normalmente usado na capa dos reis, simboliza a realeza. Jesus viria a ser rei dos reis, assumindo o trono de Davi, conforme apresentado pelo Evangelho de Mateus. Assim como o roxo é a mistura do azul com o vermelho, Cristo veio do céu para oferecer-se em sacrifício, o vermelho, e depois ser exaltado para sempre. Glória a Deus. Vermelho carmesim. O vermelho representa a cor do sangue, a vida oferecida em sacrifício a Deus. Sendo assim, somente Cristo poderia realizar o sacrifício pela expiação de nossas almas, conforme apresentado no Evangelho de Marcos. E os querubins, com as portas e as asas abertas, bordado nessa primeira cobertura, simbolizam o próprio Deus guardando e protegendo o seu povo através daquele sacerdócio. Vá agora comigo na página 16. Essa segunda cobertura, peles de cabra. Página 16. Esta segunda cobertura da tenda sagrada era colocada por cima da anterior. A cabra representa a oferta pelo pecado em vários rituais de purificação, especialmente no dia da expiação. Desse modo, Cristo seria oferecido como oferta pelos nossos pecados. O Novo Testamento, o bode, representa os pecadores nos ensinos de Jesus. Mateus 25, 31, aquele que não concorreu para o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Agora vem a terceira grande capa, Olha que interessante. A terceira cobertura, peles de carneiro tingidas de vermelho. Obviamente, Cristo, Cordeiro, que é de Deus. Leia comigo, por gentileza. Página 16. Terceira. A terceira cobertura era feita de peles de carneiro, cujo animal era oferecido como oferta pela culpa nos holocaustos e ofertas pacíficas. Isso aponta para o Filho de Deus que assumiu nossa culpa, se ofereceu voluntariamente para que tenhamos uma vida de paz com Deus. O vermelho dessa cobertura representa Cristo nos purificando por seu sangue, mesmo que nossos pecados nos manchem de forma terrível. Mas, se na primeira vinda Jesus manchou as suas vestes com seu próprio sangue para purificar pecados, na segunda vinda será diferente. Que Cristo manchará suas vestes do sangue dos seus inimigos. Interessante isso, Agora, por fim, vem a do couro fino. Eu, pessoalmente, discordo deles só nessa do couro fino. O couro fino eles botaram só por cima uma coisinha pequena, Eu quero que você volte e tenha a imagem, por gentileza, da página 10. Página 10. Você está vendo que por fim tem uma imagem de algo simplesmente couro fino, sem graça, sem aparência, sem nada. É essa imagem que você deve ter. Agora volte comigo para a página 16. 16. Couro fino. A Septuaginta traduz como pele azul, possivelmente de animais marinhos. Essa quarta cobertura também utilizava para cobrir os utensílios sagrados quando o acampamento se deslocava. Se olharmos para o tabernáculo por fora, com esta cobertura de couro rude, sem beleza alguma, vemos o contraste enorme do seu interior, onde havia muita beleza nos ornamentos coloridos de ouro e das próprias paredes. Desse modo,
foi profetizado que o Messias não tinha nada de belo, nem majestoso, nem em sua aparência que nos pudesse atrair. Mesmo com a humilhação da cruz, a beleza do Pai Celestial sempre esteve possível. Agora, Elias, antes do próximo, volta só no PowerPoint. Deixa eu mostrar isso para os irmãos. Olha que interessante aqui. Obrigado, Elias. Olha que interessante aqui, por gentileza. Deixa eu voltar aqui, ó. É isso, ó. Está vendo que esta última não tinha beleza nenhuma nela? Está vendo? Isso simbolizava a quarta e a última. Em Cristo não acharíamos beleza nenhuma, seria um homem comum. Mas quando você entra literalmente aqui dentro, aí a estrutura seria absolutamente outra. Ó, você veria aqui, ó, todas aquelas belas ornamentações da primeira, aqui ouro puro por dentro, simbolizando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa última aqui, sem beleza nenhuma. Então o tabernáculo é essa sombra, esta visão da realidade futura que é Cristo. Agora, olha que fantástico, por gentileza. Vá agora para a página 18, meu amado irmão. Vá para a página 18. Se lembra que nós temos 3 divisões? Na página 18 nós vamos estudar os átrios externos com profundidade. Próxima lição. Agora vá para a página 25. Na quarta lição nós vamos estudar com profundidade o lugar santo, onde está o candelabro e a mesa da propiciação e o incensário. E no estudo 5, aí vamos entrar no Santo dos Santos e estudar com profundidade. E você vai ver que tudo isso tem o seu cumprimento absoluto em Jesus Cristo. Jesus Cristo. Amém? Nós louvamos a Deus pelo seu amor e pela sua graça, de nos mostrar no Velho Testamento durante 1000 e poucos anos, 1000 e poucos anos, aquilo que viria depois com Cristo em profundidade. E amados irmãos, louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por todas as coisas. Amém? Crescemos um pouco essa manhã, entendemos um pouquinho mais essa manhã, então não perca os próximos estudos, porque à medida que os estudos vão passando em você e eu olharemos para o nosso coração e diremos: Senhor, eu sinto que eu tenho que me livrar disso, me livrar daquilo, me livrar daquilo outro, porque hoje o templo sou eu, o templo sou eu. Em casa, leia de novo a lição, ela é linda, né? Leia de novo a lição para crescer, entender e louvar a Deus. Senhor, muito obrigado por esse momento tão bom. Como é bom, Senhor, ver que Tu és a realidade de todas as coisas. Tu és a realidade de todas as coisas. Tu és o Senhor sobre tudo. Quando, ó Cristo, Tu dissestes a Moisés que Tu querias habitar no meio do Teu povo, nós Te louvamos por toda a simbologia que aqueles fatos reais nos trouxeram. E nós cremos sim, ó Deus amado, que for a maior bênção que a humanidade teve em todos os tempos. O fato do tabernáculo vivo, o templo vivo, ter assumido a forma humana e ter estado entre nós. E hoje nós, pequenos templos, nos quais Tu habitas, desejamos compreender com profundidade tudo que aqui está, para olhar para o nosso coração e para a nossa vida, entender e discernir quem somos, que presença temos em nós, quem em nós habita, para vivermos à altura da Tua
graça e da tua presença. Eu sei, ó Cristo, que há uma responsabilidade enorme de ser teu tempo. Nós não temos escolhas. O que estará aqui dentro, somente tu determinas. Do que sairá daqui, somente tu determinas. O que deve ser apresentado aqui dentro, é tu que comandas. Mas nós te louvamos por esse privilégio. E louvado seja o teu nome para todos sempre. Amém e amém. Grave isso, meu irmão. O Senhor Deus resolveu que Israel tivesse um tabernáculo. Resolveu que o povo, até diante do tabernáculo, tivesse posições específicas. Para que o povo, ao olhar para aquele local físico, visse a Deus. Deus está dizendo a mim e para você, quem te olhar tem que ver o próprio Deus. Tem que ver o próprio Deus. Portanto, louvado seja o nome dele. Amém? Glória a Deus.